Beleza, então. Gente, pois, boa tarde. Vamos dar início à primeira defesa pública, 100% remota aqui no nosso programa, Ensino de Ciências e Matemática, no Nemate Barra do Bugres. Hoje temos a defesa pública da mestranda Rosiane Moisés Costa. A Rosiane está sob a minha orientação e, desde já, eu gostaria de agradecer muito à banca pela disposição em contribuir conosco. Com certeza, essas contribuições já estão sendo, na verdade, de grande valor para que nós tenhamos um trabalho melhor. Então, desde já gostaria de externar esse meu agradecimento. Rosiane, você tem aí 30 minutos, mais ou menos 10, tá? Meu nome é Rosiane, tenho como orientador o professor Dr. José Wilson Pires de Carvalho. O título da minha dissertação é Tecnologias Digitais e a Produção de Cartões nos Processos de Ensino e Aprendizagem de Química. O objetivo foi compreender as contribuições das tecnologias digitais utilizadas na produção de cartoons para o ensino e aprendizagem da química, quando elaborados por alunos da educação básica da Escola Estadual Oscar Soares, localizada no município de Juara, no estado de Mato Grosso. Então, com base nesse objetivo, formulamos a pergunta: como as tecnologias digitais utilizadas na produção de cartoons podem contribuir para o ensino e aprendizagem de química, quando elaborados por alunos da educação básica? Então, o que me motivou foi os caminhos percorridos desde a minha graduação até o momento. E logo em seguida que eu terminei a graduação, comecei a lecionar em uma escola do ensino fundamental da rede pública do estado do Mato Grosso, na qual eu trabalhei com diversas disciplinas, como ciências, matemática, geografia, história, devido ao fato da falta de professores na área. Em 2016, eu assumi turmas no ensino médio, e foi onde fez que eu observasse as dificuldades dos alunos no ensino e aprendizagem de química, que muitas vezes ela é considerada difícil pelos alunos. Talvez seja pela insistência das metodologias ditas tradicionais ou conservadoras, que são geralmente baseadas em repetições de exercícios e não são conectados com o dia a dia do aluno, né? E em 2017, eu me senti motivada para me inscrever no seletivo como aluna especial do mestrado, e no qual eu fui selecionada, participei da disciplina de Educação à Distância, ministrado pela professora Deise e o professor Fernando Selleri, e com as leituras realizadas nessa disciplina, fez com que me ajudasse na escrita do projeto, que, de uma certa forma, deu origem a essa dissertação, que a qual ela encontra estruturada com a introdução, fundamentação teórica e metodológica, a revisão de literatura, aspectos metodológicos, resultados e análise e considerações finais. Lembrando que também tem o referencial. Então, ao longo do título de introdução do trabalho, é importante mencionar que as tecnologias digitais, ela não é difícil perceber como as tecnologias digitais têm influenciado as ações e o modo de vida dos seres humanos. Ela vem transformando as relações, sejam elas econômicas, sociais e culturais. Keynes, 2012. Então, na chamada Sociedade das Tecnologias Digitais, essas novas formas de pensar, agir, comunicar, elas são introduzidas nos hábitos do cotidiano, né? E as tecnologias digitais, ela acaba se tornando importante no ensino e aprendizagem também em sala de aula. Então, essas novas tecnologias, elas tornam-se cada dia mais fundamental, não só na vida cotidiana do aluno, mas também no ensino e aprendizagem.
Então, o uso dessas tecnologias digitais dentro da sala de aula, ela trouxe diversas possibilidades para os professores, que antes eles talvez não haviam vivenciado e nem praticado em sala de aula. Porém, ainda existe uma certa resistência a alguns professores com essas tecnologias em sala de aula, que eles dizem que não é possível utilizar essas tecnologias nas aulas. Porém, tem autores que defendem, como Souto e Costa, elas dizem que a utilização dessas tecnologias em sala de aula para o ensino e aprendizagem do aluno pode promover mudança na dinâmica da sala de aula. Então, dando continuidade, o ensino de química. O ensino de química ele está, assim como outras ciências, em uma grande transformação a todo momento. E a química é uma ciência abstrata, né? Seu estudo ele ocorre no nível submicroscópico. Então, por que submicroscópico? Porque as observações das partículas, moléculas, né? Então, ela acaba se tornando submicroscópico e abstrata para os alunos. Sem contar que tem os aspectos simbólicos, né? E que também é de cunho experimental, a química. E tem também que ela possui uma forte ligação com a matemática. Então, às vezes o aluno ele não consegue conciliar tudo isso. Já nas políticas públicas, com o intuito de mudar o cenário do ensino e aprendizagem de química, as políticas públicas voltadas para a educação básica, ela tem procurado inserir nos currículos de diversas áreas do conhecimento o uso das tecnologias digitais. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles já trazem como objetivo incentivar e divulgar as tecnologias digitais educacionais para o ensino. Brasil, 1997, ele diz que a educação, a ciência e a tecnologia digital a inovação tornaram elementos fundamentais nos processos de desenvolvimento econômico e social. Então, na área das ciências, que inclui a química, eles destacam que a disciplina ela deve contribuir com a construção de um conhecimento que prepare o aluno para fazer julgamentos e tomar iniciativa e até mesmo elaborar argumentos. A BNCC, ela diz que o uso das tecnologias digitais, ela pode focalizar a interpretação de fenômenos naturais e processos tecnológicos de modo a possibilitar aos alunos uma apropriação dos conceitos, procedimentos e teorias, né? Só que, no entanto, apesar dessas políticas públicas enfatizarem a importância da tecnologia no processo de ensino, essas tecnologias, de fato, elas não estão inseridas ou ainda não se concretizou no contexto escolar, ou seja, na educação. A fundamentação teórica desse trabalho, ele está fundamentada maciçamente em Levi. E Levi diz que sobre as tecnologias da inteligência, oralidade, escrita e informática, inteligência coletiva e cibercultura, o autor acredita que a cibercultura ele coloca o ser humano diante de um mar de conhecimento, onde é preciso escolher, selecionar, filtrar as informações para organizá-las em grupos e comunidade onde seja possível uma troca de ideias, compartilhar interesses e criar uma inteligência coletiva. Já as tecnologias da inteligência são representadas especialmente pela linguagem e pelos sistemas de signos, recursos lógicos e instrumentos dos quais nós nos servimos. A oralidade primária, ela foi adotada antes da escrita. E, por outro lado, veio a oralidade secundária, que está relacionada com o estatuto da palavra, que é o complementar da escrita. E, por fim, surge as rede digital, né, que é o computador, que ele é constituído por vários dispositivos e programas.
Então, a nossa revisão de literatura, nós utilizamos Alves, Mazzotti e Calda para fundamentar a nossa revisão. Então, a Alves Mazzotti diz que a revisão de literatura é importante não só para delimitar o problema de pesquisas, como também para obter uma ideia precisa sobre o estado atual do conhecimento sobre o tema investigado. Para Caldas, uma revisão de literatura ela pode ser realizada como um levantamento bibliográfico, e esse levantamento ele dá a ideia de quantas publicações já existem sobre o tema que está em estudo. A nossa pesquisa para revisão de literatura, ela foi em diversos bancos de dados, da CAPES e indexadores e outros, né? Então, teve os eventos, que foi o Encontro Nacional de Química, o ENEC, Simpósio Brasileiro de Educação em Química, o SIMPEC, e o Seminário de Educação, o CIEMIEDU. Nos resultados encontrados na CAPES, foram divididos em 4 etapas, as pesquisas realizadas na CAPES. E cada etapa com descritores diferentes. Na primeira etapa, utilizamos os descritores Tecnologias Digitais e Ensino de Química. Obtivemos 35 resultados. Foram selecionados 6 resultados. Na segunda etapa, foi produção de cartoons e ensino de química. Nós obtivemos 61 resultados, porém, não foi selecionado nenhum. Lembrando que, apesar do total e pouco selecionado, muitos trabalhos não vinham ao encontro da pesquisa, então, por isso não foi selecionado. A questão aqui dos cartoons e ensino de química, houve 61, porém, nenhum estava ligado com a produção de cartoons para o ensino de química. Tinha alguns que era para crianças, para a educação do ensino fundamental, então, por isso não foi selecionado nenhum. Na terceira etapa, utilizamos como descritores produção de vídeo e ensino de química, desenhos animados e ensino de química, animações e ensino de química. Obtivemos 1.154 e selecionadas 10. A quarta etapa, utilizamos como descritores interdisciplinaridade, ensino e aprendizagem de química, um total de 47, e selecionamos 3. Lembrando que muitos não foram selecionados porque não vinham ao encontro do nosso objetivo da pesquisa. Já no Google Acadêmico, foi utilizado também 4 etapas com diferentes descritores. Então, na primeira etapa, nós utilizamos como descritores tecnologias digitais e ensino de química, um total de 213 e selecionada 8. Na segunda etapa, produção de cartoons e ensino de química, e não obtivemos nenhum resultado. Na terceira etapa, produção de vídeos e ensino de química, um total de 420 e selecionada 12. Na quarta etapa, interdisciplinaridade e ensino e aprendizagem de química, um total de 46 e selecionada 3. Lembrando que vale aquele critério, que muitos desses trabalhos não vinham ao encontro da nossa pesquisa, e alguns que foram encontrados no Google Acadêmico já havia sido encontrado no banco de tese da CAPES, então por isso não foi selecionado. Os aspectos metodológicos. A metodologia que nós utilizamos aqui foi a pesquisa qualitativa, devido ao fato que essa metodologia ela enfatiza mais o processo de análise que o produto final. Então, ele preocupa em retratar as perspectivas dos participantes, né, que possibilitam um contato maior entre a pesquisadora e os alunos. Então, a nossa preocupação era em provocar discussões e reflexões sobre o uso das tecnologias digitais em sala de aula. E o sujeito da nossa pesquisa foram os alunos do segundo ano do ensino médio. Instrumentos para a produção de dados foi observação participante, questionário com questões abertas e fechadas, entrevistas semi-estruturadas e registro audiovisual. Então, dando continuidade, o cenário da nossa pesquisa,
A primeira imagem mostra a localidade de Juara, logo abaixo, no círculo preto, Cuiabá e Barra do Bugres, que é onde fica a sede do programa. Na figura B, é uma vista aérea da cidade de Juara, onde foi realizada a pesquisa, e a figura C, uma fachada da escola Oscar Soares, que foi onde foi realizada a nossa pesquisa. Então, sobre o processo de análise dos dados, a opção para realizar a análise foi separar por categoria. As categorias, elas constituem um meio de classificar os dados produzidos, procurando regularidades, padrões, questões problemáticas, bem como os temas presentes nos dados. Então, para melhor sistematizar, eu utilizei um quadro para tabular os dados produzidos por diferentes instrumentos de produção de dados. Colocamos de acordo com informações, aspectos, características que indicava como as tecnologias digitais podem contribuir para a educação do conhecimento da química. Os dados separamos por categorias. Então, essas categorias, as análises as análises iniciais, onde foi feito o agrupamento dos dados. Então, essa primeira foi separado 14 categorias, né? E depois veio as categorias intermediárias, que foi feito um reagrupamento das categorias iniciais. Após esse reagrupamento das categorias iniciais, fomos fazer uma reanálise para chegar às categorias finais, que são o que nós vamos utilizar para a análise dos dados. Então, a primeira categoria finais foi tornar o aluno protagonista da aprendizagem no ensino de química, possibilitar a contextualização e a interdisciplinaridade e compartilhar conhecimento com o trabalho colaborativo. A proposta de ensino, ela está dividida na elaboração da proposta de ensino, que nós fizemos antes de ir a campo, e o desenvolvimento da proposta de ensino, que já foi quando já estava aplicando o seminário. Então, na primeira proposta, foi elaborado um questionário, na qual seria aplicado para os professores, para a escolha dos conteúdos, de qual conteúdo iríamos trabalhar na pesquisa. Foi sugerido um grupo fechado no Facebook, e tudo como seria o trabalho. Já no desenvolvimento, foi aplicado o questionário aos professores, foi aplicado um questionário para os alunos também, para saber qual conteúdo eles tinham mais dificuldade, e coincidiu com as mesmas que o professor também havia assinalado. Então, foi escolhido termoquímica e cinética química. No seminário, foi explicado a eles como que seria, como seria toda a pesquisa, como trabalharia, a importância das tecnologias digitais e essas coisas. No seminário foi apresentado o guia Luz, Câmera, Educação, Matemática e Animação, que é um roteiro que mostra como são produzidos cartoons passo a passo, o que ajudou muito os alunos. Apesar desse cartoon ter sido elaborado por aluno da educação matemática, da graduação em matemática, ele serve para qualquer outra disciplina. Com o decorrer da apresentação do seminário, a formação de grupo, o seminário ele foi apresentado para 62 alunos, que foram 2 turmas, e como ficou para eles escolherem se queriam participar, porque não era voluntário, nós tivemos 30 alunos participantes. Uma grande maioria não pôde participar porque trabalha contraturno, e outros moram na zona rural, e alguns também não demonstraram muito interesse. Então, tivemos 30 alunos para participar da pesquisa. E eles optaram por fazer um grupo no WhatsApp, que facilitaria mais a comunicação. Aqui na segunda figura mostra os alunos na sala de informática realizando a produção de cartoons.
A terceira figura mostra uma parte do guia da luz, câmera, educação e matemática em animações, como é feito passo a passo. Aqui mostra como fazer o desenho do sol, como colorir o sol, as nuvens, como fazer o homenzinho. Então, esse guia, ele mostra tudo passo a passo. Então, aqui mostra uma síntese da execução das etapas da proposta. Então, primeiro, foi o seminário, o grupo fechado no WhatsApp, a escolha do conteúdo, depois a escrita do roteiro, o resumo do roteiro e o roteiro detalhado. Depois disso, fomos para a apresentação do software, que eu apresentei o Movie Make e o PowerPoint. Lembrando que isso ficou de livre escolhas a eles. Se eles quisessem utilizar outro software, eles também poderiam. Depois veio para pesquisa e geração de ideias e a construção das imagens e edição dos cartoons. Aí a exibição e avaliação, quando chegou aqui, esses cartoons eles eram salvos em... Desculpa, gente. Em projeto. Primeiro eram salvos em projeto para depois salvar em vídeo, porque na parte da avaliação iríamos ver se tinha algum conceito errado, ideias dos demais alunos. Depois veio as novas ideias e a reformulação a partir das novas ideias e dos comentários dos alunos. E a exibição final, que foi feita para o professor da disciplina e para a professora pesquisadora. Então, devido aos a nossa categoria, teve o tornar o aluno protagonista da aprendizagem, que foi a nossa primeira categoria lá atrás, anterior. Então, nos excertos abaixo, nós já observamos alguns alunos já sendo protagonistas da própria aprendizagem. Quando o aluno B, ele diz, eu e meu grupo fizemos tudo, foi possível entender o conteúdo e se divertir com o grupo. É legal, você escreve seu próprio roteiro e desenha personagem. Aí, as ideias são suas e provoca a nossa criatividade. Então, aqui já mostra o aluno protagonista da própria aprendizagem dele, no qual ele teve que fazer a pesquisa, fazer as edições das imagens, né? Então, você acaba olhando que ele começa a se tornar protagonista da aprendizagem. O aluno F, ele diz, com as pesquisas vi que uma reação química, por exemplo, de reação exotérmica, é a combustão, que pode ser exemplificada com uma fogueira que libera grande quantidade de energia na forma de luz e calor. Então, aqui nós já observamos ele relacionando a questão das reações exotérmicas com a fogueira, que é algo do nosso dia. Então, esses autores, eles diz que a tradicional ideia, os autores Fortunato, Fortin e Silva, eles dizem que a tradicional ideia de que o conhecimento em sala de aula está centrado no professor está por cair no chão, pois a inserção das tecnologias digitais tem dado espaço para uma outra forma de pensar a educação. Costa e Souto diz que conceber o aluno como protagonista de seu aprendizado significa, entre outras coisas, oferecer-lhe autonomia, estimulando a buscar informação e a construir conhecimento, caminhando com as próprias pernas. Aqui o aluno F, para fazer envolve muitas coisas, pesquisa na internet, aprender a fazer cálculos e a usar programas como PowerPoint e o MovieMake, além do trabalho em grupo. O aluno a gente precisa realizar pesquisas, desenhar, isso é legal, não fica naqueles exercícios do livro com o professor falando e falando. Aluno B, é uma boa forma de aprendizagem, porque você tem que pesquisar, saber sobre o assunto, para assim produzir algo. Então, o aluno B aqui, por exemplo, ele já tem em mente que ele precisa entender do que ele está falando para produzir algo, ou seja, o cartoons, né?
Então, esses excertos vêm de encontro o que Levi, 2011, diz, que a inteligência coletiva baseia-se na valorização do saber individual e na aprendizagem recíproca entre indivíduos e comunidade. Para Levi, 2010, o coletivo ele tem a possibilidade de construir os seus próprios conhecimentos, ser protagonista, com liberdade para trocas de informação. Dando continuidade lá nas categorias encontradas, a segunda categoria foi possibilitar a contextualização e a interdisciplinaridade. Então, nos excertos a seguir, mostra o aluno A, que diz: a química é utilizada por nós todos os dias, desde o banho quente que tomamos até utilizado nas plantações. Ela também é utilizada pelos agrônomos para melhora da plantação em produtividade, resistindo a praga e insetos, entre outros efeitos até climáticos como chuva, frio e calor. Então, no excerto do aluno A, ele já está contextualizando a química com o dia a dia, quando ele diz que a química está presente no dia a dia dele, até no banho quente que ele toma, tanto na agricultura e na questão nos efeitos climáticos. Aqui ele já passa a contextualizar a química fora da sala de aula, com que ele vive o dia a dia. O aluno B, ele fala: precisamos estudar cálculos matemáticos para refazer nossos cartoons. O aluno E, nós não percebemos, mas a química está presente no nosso dia a dia e junto com outras disciplinas como a matemática. Quando ele fala que precisou refazer, estudar os cálculos matemáticos para refazer o cartoon, ele já está vendo que há uma interdisciplinaridade aí entre a química e a matemática. O aluno, ele fala que, além da química estar presente no dia a dia dele, também tem outras disciplinas e cita a matemática como um exemplo, né? Então, aí acontece uma interdisciplinaridade. De encontro aos excertos anteriores, Santella, 2013, enfatiza que quando o conteúdo está relacionado com o cotidiano do aluno, ele oferece ainda a educação inúmeras possibilidades para incrementar a interdisciplinaridade por meio de múltiplos aspectos, que além de poderem ser associados aos conteúdos curriculares, podem ultrapassá-los, uma vez que motiva a curiosidade a partir de experiências cotidianas sobre os conteúdos escolares. Essa cena mostra cartoons produzidos pelos alunos com erros de cálculos. Lembrando que esse cálculo, ele foi retirado da internet. E o resultado final, se fôssemos utilizar o cálculo que está aqui, o resultado não seria esse. Então, nós temos que ter em mente que nem tudo que está na internet é correto ou é verdadeiro, né? Até porque ele é elaborado por seres humanos e muitas vezes os conteúdos publicados na internet, eles não passam por uma revisão de pares. Então, para a Borba e Vila Real 2015, os próprios usuários que geram os conteúdos através da interatividade com o website, podendo conter erros que levam os alunos a contradições e até mesmo a reorganização do pensamento. Aqui mostra o cartoon sobre velocidade da reação. O aluno B, ele diz: a química é uma matéria complicada, mas interessante de aprender. O modo como apresentamos os símbolos tem que ser bem certinho, ou pode complicar para quem for assistir. O aluno D: bom, ver que a química está presente no nosso dia a dia foi até fácil. Agora os detalhes foi bem complicado. Até o título deu polêmica. Então, esses excertos vêm ao encontro de Levi, que destaca que o conhecimento, ao invés de ser construído por meio de uma estrutura hierárquica, organizada por saberes superiores e especializado, é necessário optar pela ideia de espaços, conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxos não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou contextos. Já a nossa última categoria, que foi reanalisada, foi compartilhar conhecimento com trabalho colaborativo. Então, vários autores, como Borba, Almeida, Gracias, Levi, Engstrom, Vygotsky,
tem realizado pesquisas sobre o trabalho colaborativo e como ele tem contribuído para o compartilhamento de conhecimento nas mais diversas áreas. Levi, em 2013, em seus estudos, ele destaca como as tecnologias digitais têm proporcionado um ambiente para os trabalhos colaborativos. Para ele, o trabalho colaborativo ele permite o desenvolvimento das redes sociais, o intercâmbio de informação, de novas formas de acesso e construção e compartilhamento de conhecimento. Então, nos excertos do aluno C, A e B, nós vemos como houve esse compartilhamento de conhecimento. O aluno C, ele fala, as conversas no grupo do WhatsApp foram bem legais. Tinha tanta conversa e vídeo sobre química. Nosso grupo pesquisou na internet. Os outros grupos também ajudaram bastante. O que eu achei, o aluno B, o que eu achei também legal foi as discussões entre os grupos. Cada um queria colocar o conteúdo da maneira como tinha entendido. Deu pano para manga, mas depois de muita conversa, entramos em um acordo. Então, aqui você dá para ver que houve um compartilhamento de conhecimento. O que um grupo ou uma pessoa do grupo não sabia, os outros já ajudavam. Porém, também houve o desentendimento, que deu um pano para manga. Porém, depois de muita conversa, eles acabaram entrando em um acordo. O aluno B, pesquisamos na internet, o processo de pesquisa foi bem tranquilo e não tivemos dificuldade com as pesquisas. O aluno C, pesquisamos sobre a rapidez das reações químicas, bem legal, falamos de várias possibilidades. Tivemos um pouco de dificuldade no começo, depois tudo deu certo. O aluno D, foram pesquisados na internet, o processo foi normal e não tivemos dificuldades. Então, Kensky, em 2004, ele apresenta o desenvolvimento de formas de interação cultural, de mediação escolar, ratificando que as tecnologias digitais se configuram como uma possibilidade útil à elaboração e ampliação de conhecimentos, que favorecem procedimentos pedagógicos voltados à realidade, proporcionando a interação dos alunos com o meio tecnológico. O aluno D, ele fala necessária, porém complicada. Quando realizamos as pesquisas, percebemos que usamos muito no nosso dia a dia, sem saber. O aluno C, para mim, química é um material que você aprende, é uma matéria que você aprende, coisas novas a cada dia. Então, Levi ele destaca que ele argumenta que os professores eles aprendem ao mesmo tempo que os alunos e atualizam continuamente tanto seus saberes com relação à disciplina quanto suas competências pedagógicas. Então, as considerações finais. Com base na análise dos dados, é possível afirmar que as tecnologias digitais utilizadas na produção dos cartoons podem contribuir nos processos de ensino e aprendizagem da química. Isso porque os usos das tecnologias digitais, ela possibilitou a contextualização e a interdisciplinaridade dos conteúdos de química, oportunizando aos alunos o compartilhamento do conhecimento por meio do trabalho colaborativo e, além disso, os alunos tornaram-se protagonistas de suas aprendizagens. À medida que foram capazes de decidir, planejar, pesquisar, executar e avaliar o trabalho e desenvolver. As tecnologias digitais, quando articuladas a uma prática formativa que leve em conta os saberes trazidos pelos alunos, associando-se aos conhecimentos escolares, tornam-se essenciais para a construção dos saberes. A nosso referencial tem os que mais foi utilizado na dissertação e nos slides, os principais. Os agradecimentos. Eu agradeço a Deus, primeiramente, a minha família, todos os professores do programa PPG-ECM, em especial ao meu orientador, José Wilson Pires de Carvalho, ao projeto Matemática e Cartoons na Educação Básica e Superior do Estado do Mato Grosso, a CAPES, ao programa de pós-graduação, à Universidade Unemate e a CETEMAT, que é o Centro Tecnológico de Mato Grosso.
Eu vou fazer a leitura da ata. A banca se reuniu reservadamente, vocês são testemunha, tá? Então, ficou assim, ó, ao 7º dia do mês de maio de 2020, às 14 horas, rigorosamente, né? Via sistema remoto, foi instalada a sessão pública para julgamento da dissertação de mestrado da discente Rosiane Moisés Costa, do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciência e Matemática. O trabalho intitulado Tecnologias Digitais e a Produção de Cartoons nos Processos de Ensino-Aprendizagem de Química. Após a abertura da sessão, o presidente, professor José Wilson Pires Carvalho, orientador e presidente da banca, deu seguimento aos trabalhos, apresentando os demais examinadores e examinadora, a professora Deise Lago Pereira Souto, UNEMAT PPGCM, e o professor examinador externo, professor Leandro Carbo, IFMT. Foi dada a palavra à autora para que iniciasse a apresentação da dissertação de mestrado e expor seu trabalho. E, em seguida, concluída a exposição, tá, o presidente passou a palavra ao examinador externo para arguir a discente e, em seguida, a examinadora interna e, posteriormente, ao presidente da banca para que fizesse o mesmo. Terminada a leitura, procedeu-se a arguição e resposta da discente. Ao final da banca, reunida em separado, a banca resolveu aprovar a mestranda, conforme as normas vigentes na Universidade do Estado de Mato Grosso, Carlos Alberto Reis Maldonado. A versão final da dissertação deverá ser entregue ao programa no prazo de 60 dias, contendo as modificações sugeridas pela banca examinadora. E nesse caso, é bom que fique registrado, são necessárias, tá, Rosiane? Elas não são apenas sugestões. Ainda, conforme a resolução da pós-graduação, o discente não terá direito ao título se não cumprir a exigência acima e demais exigências do programa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que será assinada por quem de direito, ou seja, a banca examinadora. Ok? Então, muito embora não possa abraçá-lo a essa distância, mas externo, meus parabéns, tá? Parabéns. Lembre-se que depois do parabéns também vem os 60 dias aí, mas aproveita, tá? Esse é o momento. Aos demais da banca. Rosiane, então eu quero te dar os parabéns, estou muito feliz, você é uma outra pessoa, depois que entrou nesse mestrado, você se transformou expansivamente muito, e eu estou muito feliz com esse resultado que a gente viu hoje, e queria que você mandasse para tua mãe o meu abraço, dizendo que é um orgulho muito grande que ela deve estar sentindo, né? Por 2 filhas, Messi, a Cássia agora já está com o pé lá no doutorado, então a família é muito importante nesse momento. E ela, da Rosi Cássia, ela estava, na tua, ela deve estar aí perto de você, mas agora virtualmente não está. Então, manda meu abraço para ela. E parabéns. Obrigada. Parabéns, Rosiane. Como eu já disse no começo, lá é uma etapa muito importante na vida de qualquer um, principalmente na sua aí. E a gente percebe, né, lendo o texto, que os colegas comentaram também, que é uma luta cada vez, o quanto você vem melhorando, né, no seu trabalho, né? Então, eu espero que você publique esses dados, que são os dados importantes, para que outras pessoas, né, tenham a sua pesquisa como base e que você leve isso para a sua atuação profissional, como você colocou no texto, né? Como a professora Deise mesmo colocou, muitas pesquisas são feitas, muitas vezes no chão da escola, muitas vezes a gente esquece de dar essa devolutiva para a escola, né? Uma coisa que eu sempre cobro também dos nossos alunos aqui. Então, mostre, né, essa vontade de atuar, levando essas tecnologias para a sala de aula, não só para a sua sala de aula, mas para os colegas também, tá? Então, parabéns por essa etapa aí. Obrigada. Então, estou com vontade de chorar aqui. Eu achei que eu ia estar só com vontade de soltar os fogos, mas não. Eu tenho muito a agradecer, primeiramente, a minha família, porque sempre esteve ao meu lado, minha mãe, Rosi Cássia, nunca me abandonaram.
Agradeço muito de coração ao professor José Wilson e a professora Daisy. José Wilson pela paciência que teve com a minha pessoa. Agradeço ao professor Leandro por participar da banca, pelas contribuições. E, de fato, eu acho que esse mestrado, ele me fez crescer não só profissionalmente, mas pessoal. Me trouxe muito benefício, me fez enxergar o mundo, eu acredito até de outra forma. Porém, eu sei que ainda tenho muito a melhorar, tanto quanto pessoa, quanto profissional. E vou estar na busca, mas eu quero deixar aqui meu agradecimento de coração mesmo. É um sentimento eterno que eu vou levar para o resto da minha vida. E a minha irmã querida, mãezona, que está longe agora, te amo, Roscasso. E é isso. Então, deixa só eu, já que você... Posso fazer também as honras da casa, por assim dizer? Então, Rosiane, parabéns mais uma vez, dizer que está sendo uma honra e uma experiência nova, porque é isso que acontece, cada orientação é uma experiência nova, e assim, dizer que as dificuldades faz parte, elas não foram poucas durante esses 2 anos e alguns meses, mas elas são necessárias, tá? Talvez se você não tivesse passado tamanhas dificuldades, você não teria amadurecido, tá? Tanto quanto eu percebo que você está hoje. Então, eu até lembro algumas questões rápidas, quando você me chamava, professor, não vou conseguir, o que que eu faço? Estou pensando que não vou conseguir terminar uma disciplina A, terminar uma disciplina B. E assim como são os orientandos, a gente também trata os filhos, porque esses aqui são filhos portiços, né? Filhos e filhas. E eu sempre disse, primeira coisa, se você for tentar fazer algo no dia que você não tiver problema, sabe que dia vai ser esse? Nunca. Então, a melhor coisa que você vai fazer é parar de chorar para começar, porque você está perdendo tempo chorando. Você vai ter que, primeiro, desenvolver uma maneira que só você pode, tá, de contornar a situação. Você tem que ter uma estratégia, tem que ter um refúgio, de uma maneira que você supere suas dificuldades. Então, não foi só uma vez, não sei se ajudou também, mas se não ajudou, acho que não atrapalhou, tá? O bom é que você chegou aqui, nesse momento, e com um trabalho muito bacana. Sinceramente, eu tenho muita vontade, espero que a gente consiga publicar todos os artigos que ele pode nos proporcionar e pode gerar para nós. Então, muito obrigado por ter confiado em mim. Essas são as minhas palavras, um abraço para a família, tá? Parabéns a todos que com certeza tiveram um papel importante nessa tua caminhada aí, ok? É isso, gente.